O adeus da Lilia Calderu. Como é que os poderes dela se relacionam com o deslize temporal do Loki? E por que essa série está tendo tanto a ver com as joias do infinito? Essa comparação pode nos dar até uma pista para o futuro. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 7 de Agatha Desde Sempre, para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, tentar desvendar o que possivelmente está por vir. O título do episódio de 36 minutos é Se a Morte Me Encontrar, descrevendo a jornada da Lilia Calderu em aceitar a própria morte. Tanto que a primeira cena é justamente ela caindo para sua morte. Coisa que só ocorre lá no fim do episódio e fortalece assim a não linearidade dele. Assim como a natureza cíclica da mente da Lilia. Nós já tivemos muitas séries que lidam com esse conceito de uma narrativa não linear, né? Dark, Westworld. Porém, para Marvel, isso é um pouco de novidade. Digo um pouco porque a série do Cavaleiro da Lua também lidou com isso, mas eu acho que esse episódio de Agatha fez bem melhor. Conversando com a Agatha, o jovem fala para ela que a Feiticeira Escarlate não é sua mãe. Ele já tem mãe, demonstrando que independente da sua alma, ele se afeiçoou bastante com a família Kaplan. E isso tem muito a ver com a história do personagem nos quadrinhos. Desde o seu desaparecimento como filho da Feiticeira Escarlate, demorou muitos anos para ele reencarnar no corpo de um adolescente. Então ele foi criado de fato por uma família normal sem ter nenhum tipo de ligação com a Feiticeira Escarlate. Tanto é que quando ele descobriu seus poderes e começou a atuar como um super-herói, ele sequer usou um nome relacionado à bruxaria ou que lembrasse mesmo a feiticeira. O primeiro nome dele, quando entrou na equipe dos Jovens Vingadores, era Asgardiano. E você pode achar isso muito estranho. O que ele tem a ver com Asgard? Absolutamente nada. Mas na época que descobriu seus poderes, ele achou aqueles poderes bem similares aos poderes de feiticeiros asgardianos e por isso adotou esse nome de super-herói por um tempo, já que eventualmente ele descobre da sua conexão com a Feiticeira Escarlate, muito disso trabalhado nos quadrinhos da Cruzada das Crianças, e muda o seu nome para Wicano, que tem muito mais a ver com Wicca e com bruxas. E mesmo assim, vale dizer, apesar do Billy ter aceitado a relação com a Feiticeira Escarlate, ele não abriu mão da relação com a sua família, os Kaplan. E o seu tratamento com a Wanda nunca foi nem poderia ser como um normal de mãe e filho. E a Wanda morreu mesmo, tá? De novo, a série nos instigando isso. A Agatha, afinal, viu o corpo dela lá em Westview, porém apenas dentro da sua ilusão. Então, lógico que tá muito ambíguo o que foi que ela viu na verdade. Eu ainda aposto as minhas fichas que a Feiticeira Escarlate vai aparecer no finalzinho da série. Porém, para essa história que está sendo contada aqui, isso talvez não importe tanto. Porque esse papo entre o Billy e a Agatha no início também nos lembra a verdadeira relação que a série demonstra querer trabalhar. São os dois. E agora a Agatha não tem mais poder nenhum sobre o jovem. Como era o caso lá no início, onde nenhum dos dois tinha muita magia, mas a Agatha tinha o conhecimento. Pois bem, agora o jovem está duvidando até do conhecimento dela. E os papéis mudaram completamente, porque a princípio o jovem tinha se aproximado da Agatha como um admirador. Mas agora assume a postura de um companheiro, um parceiro, alguém equivalente. Típico de filmes de body cop, sabe? Dupla policial ou dupla de qualquer outra coisa, onde as duas pessoas, ou mais até às vezes, são obrigadas a trabalhar juntas, entram em atrito, mas precisam aprender a se aceitar e trabalhar juntos. A série, jogou na nossa cara o tempo todo que todas as bruxas ali precisavam trabalhar juntas. E perceba que talvez até a Agatha tá começando a ver valor nisso, porque quando o jovem duvida dela, a Agatha parece impactada e tá até triste. Talvez o sentimento materno que ela tenha nutrido pelo garoto quando desconfiava que ele poderia ser o seu filho ainda esteja presente nela. Mas aí chegamos na prova, uma lua crescente no chão, simbolizando o ar. E cada um ali presente se caracteriza de uma bruxa famosa. Como eu falei no meu vídeo de análise nota, essas personagens das quais elas se caracterizam falam muito sobre cada uma delas. A Agatha se torna a Elphaba, e diz até que a personagem foi inspirada nela. Elphaba é a protagonista do musical Wicked, que é uma adaptação do livro
que tem o mesmo nome. E se trata de uma releitura da história do Mágico de Oz, que tinha a Elphaba como uma vilã, a bruxa má do oeste, porém nessa releitura ela ganha uma história mais complexa e até atitudes mais humanas. É interessante repararmos a história da Elphaba. Ela é uma bruxa que nasceu com a pele verde e por isso sofreu bullying de todo mundo. Só que ela é muito inteligente, vai parar numa universidade lá e começa a perceber as coisas erradas no mundo de Oz. Coisas que para os outros são normais, mas ela acha um absurdo e tenta lutar contra isso. Mas essa sua posição radical contra o sistema acaba fazendo com que os outros considerem ela uma bruxa má. Só que apesar dessa classificação, ela é uma personagem que age pela justiça, só que é a sua própria justiça. Tá sempre agindo pelos seus próprios interesses. E aí você pensa, o que isso diz sobre a Agatha? Pô, de fato, pelo que nós vimos na série e em WandaVision também, a Agatha é quase uma Elphaba em um outro contexto. Porém, as coisas ficam ainda mais interessantes quando pensamos no fim da personagem. Na história do Mágico de Oz, a gente sabe que a protagonista, Dorothy, está percorrendo uma jornada para chegar ao seu destino, encontrar o Mágico de Oz e ter um desejo realizado. Bom, isso pode ser um paralelo com o caminho das bruxas e o desejo que elas querem realizar no fim do caminho. No fim das contas, a bruxa má do oeste é derrotada e morre nas mãos da Dorothy. Se nesse ponto de vista a Dorothy for o jovem, será que no fim o jovem vai matar a Agatha? E se formos mais longe nessa comparação, se o jovem for mesmo uma espécie de adaptação da Dorothy nessa história, será que eles terão o mesmo desfecho? No fim, a Dorothy descobre que o que ela queria sempre teve. E seria emblemático se o Wiccan chegasse a essa conclusão no fim do Caminho das Bruxas também. Falando nisso, o jovem aparece caracterizado de Malévola, uma das vilões mais icônicas da Disney, que botou a Bela Adormecida para dormir. Na história clássica, tanto da Disney quanto dos irmãos Grimm, a Malévola é simplesmente uma mulher poderosa e invejosa que está atrás do que quer a qualquer custo. Mas talvez seja mais interessante nós pensarmos na reimaginação da personagem nos filmes, em live action com a Angelina Jolie, onde a personagem sim tem essa fama de poderosa e impiedosa, mas na verdade havia sido traída pelo rei. Planejou a vingança contra a filha dele, a Aurora, mas ao conhecer a menina, se afeiçoou tanto que até desenvolveu uma compaixão ali e uma relação com ela. O que isso pode dizer sobre o Wiccan? Será que ele também teria sentimentos vingativos contra a Agatha, mas no fim das contas pode se afeiçoar por ela? O que você acha? Lilia Calderu aparece vestida de Glinda. Outra bruxa do Mágico de Oz, dessa vez, é a bruxa boa do norte. Ela é benevolente, é sábia, é a inimiga natural da bruxa do oeste. Isso tem tudo a ver com o papel da Lilia Calderu nesse episódio. Inclusive é uma baita trollada do Caminho das Bruxas ter colocado todo mundo fantasiado justamente na prova da Lilia, que é quem mais odiava esses estereótipos de bruxa da cultura popular. A Jennifer Cale, por sua vez, aparece vestida da bruxa má, a rainha má, a Grimhild, do clássico da Branca de Neve, e exatamente no visual de velha que ela assume para entregar a maçã. A rainha má está muito associada à vaidade, ciúme, narcisismo, essa obsessão pela aparência perfeita. E curiosamente, a Jennifer Cale trabalhava nesse mercado. Ela tinha uma loja de produtos naturais que vendia a ideia de beleza para as mulheres. Não sei se fizeram essa associação das personagens com outras personagens da cultura pop de propósito, mas provavelmente sim, e foi genial. Tanto é que você pode já deixar um like aí no vídeo para fortalecer a gente, mostrar para o YouTube que a gente existe, que a gente presta, e também se inscrever no canal se você for novo por aqui. Seria ótimo ter você nos próximos vídeos, porque vamos falar agora do tarô. O jovem começa a fazer uma leitura sobre a Agatha e tira o 7 de espadas, que pode indicar traiçoeiragem, mas ele tá ao contrário. Isso significa o quê? Que a Agatha tá sendo confiável, mesmo depois de tudo que ela fez? Quando a Lilia chega, começa a fazer uma leitura do garoto, que quer saber quem ele é de verdade. É o William Kaplan? É o Billy Maximoff? Isso é o episódio tentando convencer a gente de que essa prova é sobre ele e não sobre a Lilia.
mas mesmo assim essa leitura equivocada para a prova nos gera umas revelações interessantes. Por exemplo, a Lilia tira o mago para descrever o garoto, o que indica muito potencial. Eu já contei aqui e vou repetir sobre o Demiurgo. Billy Maximoff nos quadrinhos está destinado a se tornar o Demiurgo, que é uma entidade cósmica sinistra. Agora, é verdade que no mundo real, Demiurgo é um conceito filosófico que foi desenvolvido lá na Grécia Antiga. Para Platão, o Demiurgo é uma figura que molda a realidade a partir do caos. Ele traz ordem e bondade ao universo, mas não é o criador do universo, não. É só um organizador, sabe? A Mary Kondo do cosmos. Nos quadrinhos da Marvel, o Demiurgo também é uma entidade cósmica mega poderosa, com um potencial quase ilimitado de modelar a realidade, e também é um título que já foi usado por vários seres através da existência. O Billy Maximoff, na verdade, seria uma manifestação futura, uma manifestação nova do Demiurgo, o que dá a ele um potencial de ser um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, batendo de frente até com a morte, por exemplo. Outra carta que a Lilia Calderu tira para ele é o Sol, representando boa sorte, alegria, mas também reencontro. Ele vai se reencontrar com quem? Com a Feiticeira Escarlate, com o irmão Tommy que ele estava procurando, em quem o Tommy reencarnou. Sabe o que seria curioso se o Tommy por acaso tivesse reencarnado no corpo do Ralph Bonner, que é interpretado pelo ator que fez o Mercúrio nos filmes dos X-Men da Fox. Então, assim, no universo cinematográfico da Marvel, nós teríamos o mesmo ator com poderes de Mercúrio, só que na verdade seria o Tommy. Pena que essa baguncinha aí não parece tão possível, dadas as circunstâncias dos personagens, né? Afinal, no fim do Rex da Feiticeira Escarlate em WandaVision, o Ralph Bonner estava vivo, diferente do William Kaplan, que morreu bem na hora, coitado. E a Lilia Calderu, quando a sua mente viaja para o passado, em sua primeira aula de tarô, a mestra dela identifica imediatamente. Talvez porque elas estavam conversando em italiano naquela região da Sicília onde moravam e de repente a Lilia começa a falar inglês, ou talvez porque esse poder da jovem Lilia já fosse bem conhecido e classificado dentre as bruxas, como uma espécie de característica mental que pode despertar em usuários de magia. E não tem como ver o funcionamento desses deslizes mentais da Lilia Calderu e não lembrar dos deslizes temporais do Loki na segunda temporada da série. A maior diferença é que o Loki viajava fisicamente e a Lilia Calderu, em suas viagens, só transporta a própria mente. Será possível que o Loki foi apenas mais um usuário de magia no universo Marvel que despertou essa característica de deslize temporal? E mais, se a Lilia Calderu não tivesse ignorado os próprios poderes a maior parte da vida, será que ela poderia se tornar tão poderosa quanto o Loki? Loki, na série dele, controlou os deslizes temporais porque ele se deu conta que o que importava mesmo não eram as coisas, mas sim as pessoas ao seu redor. Bom, um desfecho diferente aconteceu com a Lilia quando ela também se deu conta que eram as pessoas, as bruxas, em seu novo coven que realmente importavam. Como disse a mestra, o papel da Lilia não era controlar, mas sim ver. Talvez por isso ela não tenha mudado o tempo nem dado um Loki na realidade. Nos quadrinhos vale dizer que a Lilia também tem esse poder de adivinhação. Ela previu que a filha da Maria Maximoff iria ser muito poderosa e começar a manifestar esses poderes muito em breve. Bom, saiu a Feiticeira Escarlate dessa. Toda essa dinâmica da mente da Lilia se encaixou perfeitamente com o que havia previsto aqui nos meus vídeos anteriores. As falas sem noção que ela estava tendo em outros episódios, se revelando uma parte importante da provação dela. E não tem como falar dos poderes da Lilia sem falar da morte. Porque ela explicou para Jennifer Cable que parou de usar os poderes porque tudo que ela via era morte. A começar pela morte do seu coven original. E no fim das contas, ninguém ouviu o aviso dela, ninguém escapou da morte e ela teve que viver com a previsão de que todo mundo iria morrer sem poder fazer nada a respeito. Ela encara a morte mais uma vez, assim que cai para o subterrâneo do caminho das bruxas. Dessa vez a morte em pessoa, ali se revelando como a Rio Vidal. A Rio Vidal estaria indo ali ceifar as duas, caso ela
elas já estivessem mortas? Acho que é uma possibilidade. Uma vez que a Ryo não havia saído da casa junto com as outras bruxas, possivelmente porque o corpo da Alice Wu tinha ficado para trás. E como ela já disse em episódios anteriores, ela precisa de corpos. Mas a Lilia ali embaixo estava viva, mesmo que aparentando enterrada viva e encarando a morte no rosto. A mulher não surtou, porque afinal de contas, o poder dela tem tudo a ver com encarar a morte. Isso é muito mais profundo que uma entidade cósmica da Marvel, tá? A morte, afinal de contas, é o que nos une. É o destino de todas as coisas. Mesmo as formas de vida mais simples, assexuadas, que vivem uma vida tão longa a ponto de parecerem imortais, eventualmente vão sucumbir a cataclismas e ser engolidas pela entropia. É impossível olhar para o futuro e não enxergar a morte. Faz sentido a Lilia Calderu ter descoberto a Ryo Vidal como aquela entidade e só depois disso entender o seu propósito. No túnel subterrâneo, a Lilia também encontra o caderno de feitiços do jovem. Isso pode nos indicar que aquele túnel não se abriu só para elas, mas sim funciona como uma espécie de esgoto daquela dimensão, para onde tudo que cai fora do caminho vai. A Jennifer Cale olha para um lado e vê o que parece a saída. É um túnel com aparência de túnel de metrô, e isso se encaixa perfeitamente com o que a Sharon Davis nos contou em episódios anteriores, de que havia um sistema de transporte abandonado no subterrâneo de Westview. Aquele deve ser o caminho de saída delas no fim da série, mas também me deixou pensando, será que o pessoal estava construindo esse túnel aí e de repente deu de cara com o caminho das bruxas e por isso que abandonaram a construção do metrô em Westview? Acho que não é tão simples assim, né? Estamos falando de magia, né? Em Harry Potter, a galera atravessa para a estação que vai para Hogwarts através de uma coluna. Da estação abandonada de Westview para o caminho das bruxas, pode ter uma parada parecida. Parada parecida. Nossa, agora eu alcancei outro nível de vocabulário. E a Lilia começa a ler tarô para si mesma. Ela se identifica como a carta da Rainha de Copas, com uma voz interna confiável e uma ilustração que remete diretamente à cena dela jovem com sua mestra. O que lhe falta? O 3 de ouros. É o coven dela, com a ilustração de todos que estavam ali no caminho, incluindo o Wicano. Ou seja, o garoto faz parte do grupo, sim, diferente do que elas haviam desconfiado nos primeiros episódios. Se ele faz parte do Coven, tá carimbado que vai ter prova para ele também. O caminho atrás, nós vemos a carta na pose exata da Alice Wu, expulsando o fantasma do corpo da Agatha. O caminho à frente era a sacerdotisa, Jennifer Cale, e você me perguntou, Lokia, por que a Jen nesse papel? Por que ela é o caminho à frente de todas as bruxas ali? Será porque lá atrás, ela quem identificou o caminho de saída? De todo modo, a Marvel tem muito potencial com essa personagem e é mesmo uma figura mais estável ali no grupo para representar uma autoridade no mundo da bruxaria da Marvel. As possibilidades para Jennifer Cale são ainda mais interessantes quando pensamos nela nos quadrinhos. Ela é uma personagem mística que já integrou uma super equipe de heróis sobrenaturais, os Filhos da Meia-Noite, e também tem uma conexão com o Nexus de toda a realidade, onde ela é uma dupla, uma parceira do Homem-Coisa, que é o guardião do Nexus de toda a realidade nos quadrinhos. Esse local já apareceu pra gente no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E o Homem-Coisa também apareceu no especial do Lobisomem. É só uma questão de juntar todos esses elementos aí e pronto, a história dos quadrinhos vai estar sendo adaptada. A Lilia vai ver um obstáculo pro futuro e tira a Agatha, o coração partido. Lamento, luto. Essa leitura já carimba pra gente mais uma vez que por trás da malvadeza da Agatha há uma amargura, traumas. E ainda se despediu da Agatha dizendo, quando ela te chamar de covarde, se joga. Certamente vamos combinar se referindo a um embate futuro entre a Agatha e a Ryo Vidal morte. Por fim, na leitura, a Lilia tira a torre invertida, que significa uma transformação milagrosa, sendo que o destino dela é a morte. A grande transformação milagrosa dela foi basicamente aceitar o próprio destino, e é muito trágico
que a prova dela foi basicamente para ela aceitar que precisava morrer e como morrer. Porque ela faz um Yu-Gi-Oh! Ali no tarô, ativa uma carta armadilha, o campo virou de cabeça para baixo e ela derrotou todos os oponentes. Só para nós acabarmos no começo, na exata mesma cena que abriu o episódio. E então corta para os primeiros anos de vida dela. Como ela mesma disse, viveu os primeiros anos de vida sofrendo esses deslizes temporais mentais e possivelmente está fadada a repetir momentos da sua vida jovem instantes antes de cair de vez para sua morte, só para acabar com chave de ouro na música Time in a Bottle, o tempo numa garrafa. Essa música foi usada em uma das cenas do Mercúrio nos filmes da Fox dos X-Men. Porém, a letra é muito reflexiva e conversa sobre a impossibilidade de parar o tempo. E, em vez disso, valorizar os momentos que se passa com as pessoas que você ama. Mas o episódio deixa muito mais questões em aberto do que isso. A saída da prova por onde as bruxas passam é verde, uma cor associada à bruxa da terra, que é a Rio Vidal. Com 2 episódios faltando, será que poderíamos ver a seguir a prova da Rio Vidal e logo depois a prova do Billy Maximoff? Com isso em mente, nós podemos associar todas as provas e todas as etapas do caminho às joias do infinito. E isso vai fazer muito mais sentido e talvez nos conte muito mais sobre o futuro do que pareceria possível. Vem comigo, dá a mão aqui que você vai gostar. Pode não parecer fazer sentido, mas direta ou indiretamente, o pessoal da Marvel associou algumas cores de magia a determinadas situações e contextos. Por isso, as cores no Caminho das Bruxas parecem ter uma relação direta aos poderes de cada joia do infinito. A primeira prova foi azul, da água, da Jennifer Cale. É a cor da joia do espaço e do Tesseract. Embora nessa prova azul a Jennifer tenha lidado com o seu trauma, como todas as bruxas em suas provas, essa primeira aprovação teve a ver com as bruxas recolherem ingredientes de diferentes lugares da casa. E realmente foram parar embaixo d'água. Então assim, tudo a ver com lidar com o espaço. Vermelho, a prova do fogo, da Alice Wu. É a cor da joia da realidade, capaz de não só te fazer ver coisas, como também materializar pensamentos na realidade. Assim, o poder da Feiticeira Escarlate, que justamente mexe com isso, é vermelho também. E na prova, as bruxas alteraram a realidade com a sua canção, só para que a maldição da Alice Wu se materializasse e assim pudesse ser destruída. O roxo foi a prova da alma da Agatha e é relacionada à joia do poder. Gente, se encaixa perfeitamente com a fome de poder da Agatha e como ela terminou aquela situação. Amarelo foi a nova cor, a prova do ar, da Lilia Calderu. É a cor da joia da mente, e nós vimos como a Lilia Calderu está constantemente aflita por sua mente estar viajando através de diferentes momentos da sua vida. Como ela prevê o futuro, nós poderíamos até deduzir que ela tem a ver com a joia do tempo, mas não, a joia da mente se encaixa muito mais com o contexto dela. E daí a gente pensa, o caminho que se abriu é verde, né? Bruxa da Terra, Rio Vidal, a joia do tempo, que é capaz de não só viajar, presenciar, mas também alterar passado e futuro. Isso abre a possibilidade deles de fato alterarem algo no passado na próxima aprovação, ou até, quem sabe, alterar o futuro de algum dos personagens. Talvez algo referente à relação entre a Agatha e a morte, a Rio Vidal. Então, o que sobra é a joia da alma, a cor laranja, que pode ou não ser associada eventualmente à aprovação do Billy Maximoff. No universo cinematográfico da Marvel, nós não sabemos exatamente o que a joia da alma faz, mas a maioria dos feitiços de magos, como o Doutor Estranho, também são laranjas, indicando que essa cor pode estar associada a um grande poder vindo da alma. Uma das grandes coisas do jovem é aceitar quem é. A alma que entrou em seu corpo é quem ele é de verdade? E agora você me diz, as joias do infinito fazem ou não fazem muito sentido com as provas da série da Agatha? Comenta aí o que você acha, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.